Pessoal, quem quiser me acompanhar, nós vamos agora para um momento mais especial, que é o momento da palavra. Se você quiser abrir a sua Bíblia, nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Semana passada nós trouxemos também o Evangelho de Lucas, e aqui não é nada combinado, mas aconteceu e o Senhor nos quer presentear com uma palavra também revelada a nós nesse Evangelho tão poderoso que é de Lucas. Então procura aí, daqui a pouco nós vamos ter lá no telão também, alguns aí na sua Bíblia de papel, outros nos seus aplicativos, mas graças a Deus nós ainda vivemos num país que nós temos liberdade e temos acesso à palavra do Senhor. Então acompanha aí em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: um dos criminosos que ali estava dependurado lançava-lhes insultos: você não é o Cristo? Salve a você mesmo e a nós. O outro criminoso, porém, repreendeu dizendo: você não tema a Deus, nem mesmo estando sobre a mesma sentença? Somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum crime. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Amém? Te agradecemos, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra. Cremos, Senhor, que é o Teu Espírito Santo que vai trazer ao nosso coração aquilo que Tu preparou, Senhor, para cada um de nós essa noite. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua palavra, absorver o melhor de Ti essa noite, para que a gente avance, a gente cresça, a gente absorva da melhor maneira essa porção de sabedoria que desce do céu essa noite sobre nós. Que nós saímos daqui, Senhor, transbordando de conhecimento e exalando o bom perfume de Cristo Jesus. Que possamos ser auxiliados por Ti, Senhor, vencendo a nossa incredulidade, a nossa dificuldade de abrir o nosso coração, mas que Tu favoreça a cada um de nós a abrir o coração para que Tu entres, Senhor, e dentro de nós faça morada, e essa morada seja eterna. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos, no nome poderoso de Jesus. Amém. O povo estava fazendo pegadinha, olhei para lá e foram embora, estão aqui, ó. Aleluia. Essa palavra, nós encontramos o Senhor numa situação. Ali Jesus se encontra no Calvário, o ponto onde chegamos, onde o Senhor pregou e explicou para todos que chegaria, consumando ali o seu chamado, aquilo que o Senhor Deus havia mandado fazer, onde concretizaria aquilo que Ele veio fazer na terra, pagar um preço que cada um de nós não conseguiríamos pagar, se colocar como o cordeiro vivo em sacrifício, para que quando o sangue dele saísse do corpo, fosse ali então selado um pagamento de conta. Quando Ele disse estava consumado, Ele estava dizendo está pago. Hoje estamos aqui e nada mais nos impede de voltar para casa, não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque Cristo pagou a conta. O que nos impede agora de voltar para casa e vivermos a nossa vida com Cristo Jesus é nós mesmos, nas nossas indecisões, nas nossas incredulidades, nas nossas teimosias. Como um filho teimoso, impedimos o Senhor de fazer aquilo que Ele tem vontade de fazer todo dia, nos impulsionar a viver o nosso chamado. Mas como um bom pai, ao dizer não, depara muitas vezes com filhos que não querem fazer e teimosamente buscam sempre caminhar longe. Mas ali o Senhor não leva nada em consideração, porque Ele crê que aquela atitude no Calvário dava a nós uma oportunidade de aceitá-lo, e isso basta uma decisão. E essa noite não é algo diferente, o Senhor espera de nós essa decisão. Talvez você chegue essa noite aqui ainda indeciso do que fazer, e muitas vezes o que nos leva à indecisão são as circunstâncias que a gente vive, coisas difíceis, muitas vezes cruzes que cada um de nós leva, e parece que o peso é demais, parece que o Senhor está sendo injusto demais, parece que o Senhor não nos olha e não nos agracia com a graça e misericórdia dEle, e carregamos um peso que parece que não vai acabar nunca, e questionamos o amor de Deus. Mas o Senhor espera que, crendo na palavra, crendo em Cristo Jesus, o nosso coração se entregue verdadeiramente e começamos a entender
que as circunstâncias nada mais são do que momentos que o Senhor prepara para que o poder dele se manifeste em cada um de nós. O Senhor escolheu cada um de nós para estar aqui essa noite. O Senhor poderia ter chamado qualquer outra pessoa, mas entregou o convite para você. Você pode estar achando que chegar aqui foi uma decisão tua, ou falta de outra coisa melhor para fazer. Mas o Senhor, olhando para o teu coração, olhando para você, decidiu por você hoje, sabendo que havia algo muito importante para Ele fazer, entregar uma palavra para que esse momento no Calvário sempre fosse uma oportunidade para você voltar para casa. Quando nós olhamos isso e olhamos o contexto naquele Calvário, a gente vê que há uma situação ali. Aquela situação se apresenta a nós trazendo 3 situações aparentemente iguais. Haviam 3 ali que estavam pregados, haviam 3 ali que estavam sofrendo, haviam 3 homens ali que estavam esperando a morte, diante de uma situação que inevitavelmente ia acontecer, a morte chegaria. Mas existe uma diferença fundamental nessa situação e na situação daqueles que estavam. 2 que estavam ali, estavam por conta dos seus próprios pecados. Cristo estava ali por conta do nosso pecado. Foi, podendo desistir, não desistiu, e foi até o fim, porque sabia que havia algo que Ele e somente Ele poderia fazer por cada um de nós, e foi até o fim. Estava ali por conta dos nossos pecados. O próprio criminoso reconhece quando fala com Cristo, e o texto diz que ele fala assim: somos punidos justamente, pois estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas esse homem não cometeu nenhum crime. Jesus não tinha cometido nenhum crime, Jesus não tinha nenhum pecado, não precisava daquela cruz, mas mesmo assim ele aceitou ocupar o lugar dos condenados. Nós somos os condenados. Nós até então éramos aqueles que deveríamos estar com uma data de validade pronta para morrer e nunca mais ter uma chance de abrir os olhos novamente. Mas em Cristo Jesus, quando o nosso disjuntor cair, como eu falo, os nossos olhos se abrirão e nós já estaremos na presença do Senhor. Isso tudo por próprio Cristo, Ele que nos entregou. Quando nós olhamos lá para Isaías 53:13, o próprio profeta já havia profetizado que isso aconteceria. Ele foi contado como um dos transgressores. Se colocou numa posição que não deveria, que não merecia, mas foi até o fim por cada um de nós. Um inocente tomou lugar daqueles que eram culpados, para que cada um que fosse culpado pudesse encontrar um caminho de volta para o Senhor. Hoje ele se coloca como o próprio caminho. O Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o Pai senão por mim. E ele se coloca como servo para te levar para casa, mas para usar o Senhor como aquele que nos leva, nós temos que nos colocar como servos dele, vivendo pelo Evangelho. E viver pelo Evangelho é viver pelo outro. E o quanto estamos fazendo pelo outro? Existe algo impressionante naquela cena que muitas vezes nos passa despercebido. 2 criminosos estão igualmente perto de Jesus, um de cada lado. 2 conseguem vê-los, 2 conseguem ouvi-lo, porque os 2 conversaram com Cristo. 2 estavam enfrentando a mesma sentença, mas apenas um reconheceu aquele que estava do seu lado. Estar perto de Jesus, meu irmão, não é a mesma coisa de reconhecer Jesus. Você pode estar perto da Bíblia, você pode viver perto da igreja, você pode estar perto das coisas de Deus, mas pode viver totalmente sem conhecer ou reconhecer verdadeiramente quem é Cristo. Por isso que muitas vezes vemos gente que anda com a Bíblia debaixo do braço, isso não literalmente, mas fala da palavra todo o tempo, mas você vê que são palavras vazias, porque até anda perto da palavra, mas não reconhece o poder daquilo que fala. Tem gente que não sai da igreja, mas Cristo já não está nele faz tempo. Não há liberdade para agir porque virou religioso. Então estar perto não é reconhecer. Ali temos 2 exemplos.
dois estavam no mesmo lugar, um do lado e outro do outro, olhavam a mesma coisa, viam o próprio Cristo, ouviam Ele, viam todo o acontecimento, mas só um reconheceu realmente quem Jesus era. O segundo criminoso diz o quê? Somos punidos justamente. Ele fala aí, termina falando, mas esse homem não cometeu nenhum pecado, não cometeu nenhum crime, não deveria estar aqui. Mas observe só o que acontece nesse ambiente, nesse diálogo, naquilo que estava se envolvendo naquele ambiente. Aquele homem para olhar para a sua própria dor e reconheceu a sua condição. Ali a gente não vê alguém que começa: Senhor, eu não estou nessa situação porque eu gostaria, a culpa é de Roma. Eu estou aqui porque a minha história foi difícil. Eu estou nessa cruz, não sabe, as circunstâncias. Ele não ficou culpando Roma, não culpou as circunstâncias, ele não culpou a sua história, ele só reconheceu: nós merecemos. Nós estamos aqui passando por isso porque nós merecemos. Reconheceu que realmente era alguém que estava naquela condição porque errou. E muitas vezes o que demora o agir de Deus acontecer em nós, porque falta em nós, não é só reconhecimento de Cristo, é reconhecer aquilo que nós somos. Somos falhos, somos pecadores, erramos, tropeçamos todo dia, necessitamos do Senhor todo dia, mas quando não reconhecemos quem nós verdadeiramente somos, as coisas não acontecem. E isso só acontece, ele só reconhece quem é, porque acontece algo que o Senhor espera que cada um de nós viva e leve como algo sério na nossa vida. Precisamos reconhecer quem é Cristo verdadeiramente. Quando ele reconhece verdadeiramente quem Cristo é, ele começa a conhecer verdadeiramente quem ele é. Para você saber se a pessoa é alguém que reconhece Cristo verdadeiramente, para você começar a ter um parâmetro: poxa, será que aquilo que o pastor Jean está falando é real? Mas eu acho que eu reconheço quem é Cristo. É inevitável, quando você reconhece quem é Cristo, você reconhece quem você é. Não há como você reconhecer o que é bom e aquilo não começar a ser parâmetro para você ver o quanto você e nós, como seres humanos pecadores, somos ruins. Quando você reconhece quem é Cristo, você reconhece quem você é. Somos falhos demais, somos mimados demais, somos reclamões demais, somos pedichões demais, vivemos igual criança, choramingando, aquela criança ramelenta. Se usa esse termo, na minha época usava, né? Aí fica... E o Senhor espera de nós que nós reconhecemos quem é Cristo, porque quando nós reconhecemos quem é Cristo, nós reconhecemos que dele e nele nós temos acesso ao reino, e ao reino nos dá uma certeza: somos filhos, somos herdeiros, mas não somos tirados de situações difíceis, porque é nelas que o Senhor nos coloca para que o poder dele se manifeste. Não é cruz de morte, mas cruz para nos levar à eternidade. Mas quem nós somos? A palavra diz lá em Romanos 3:23: pois todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Aquele homem olha para Jesus e diz algo extraordinário: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus se encontra naquele momento ferido, sangrando, humilhado, pregado numa cruz. Para os olhos humanos parecia alguém que havia sido derrotado. Mas o que acontece com aquele criminoso? Olha para o homem crucificado e fala sobre reino. Vendo toda aquela situação, ele foi o único que reconheceu quem era aquele que estava ao seu lado. As circunstâncias diziam que é condenado, mas a fé daquele homem dizia rei. Onde nós estamos e como estamos caminhando, que nós não começamos e perdemos a habilidade de reconhecer Cristo.
Cremos que Cristo é aquele que nos dá uma qualidade de vida onde nós não passaremos por nenhuma situação difícil. Nós não vamos ter dificuldade nos relacionamentos, as nossas contas bancárias, está sempre no verdinho, está sempre no azulzinho, menos no vermelho. Nós nunca vamos ter problema no trabalho, talvez nós nunca, andando com Cristo, nunca teremos dificuldade de achar um trabalho. Mas o Senhor espera de nós e conta com nós para que a gente se apresente como verdadeiros adoradores, aquele que olhando para qualquer circunstância não enxerga as circunstâncias, mas crê que está olhando uma situação onde o Rei dos Reis está preparando para que o poder dele se manifeste em você. Quando o possível acaba, o dono do impossível realiza. Mas de que lado você está? Existe algo extraordinário nessa decisão. Naquele ambiente, praticamente tudo que parecia estar contra Jesus. Havia zombaria, acusação, soldados, rejeição, até o criminoso do outro lado insultava Jesus. Mas aquele homem decide se posicionar ali, do lado de Jesus. Ele não podia mudar a cruz, ele não podia mudar a sua sentença, ele não podia mudar a multidão, mas o que ele faz? Ele decide de que lado terminaria a história dele. Talvez no olhar humano, ele pareceria sozinho, mas não estava. Quando decidimos por Cristo, não importa a quantidade de inimigos que enfrentamos. Olha só isso para você não esquecer. Quando nós estamos em Cristo e decidimos por Cristo, não importa a quantidade de inimigos que se apresentam a você, nós sempre seremos a maioria. Quando você se posiciona como aquele que entendeu que Cristo é o único e verdadeiro Salvador, que nele você se torna uma nova criatura, que em Cristo já não é mais você, mas Ele usando e habitando em você, você sempre vai ser a maioria. Então você anda já sem medo, sem preocupação, você não se preocupa com os gigantes que se levantam, porque quem levanta e se levanta contra o Deus que você carrega, já levanta com a certeza que vai cair. Só você que não sabe dessa informação. Até o inimigo já sabe. O inimigo já sabe que o tempo dele é que há um tempo que ele vai fazer e só faz por permissão do Senhor, mas o tempo dele está por acabar e o seu está por começar, porque o Senhor diz que com ele viveremos até a eternidade. Quando você está em Cristo, não importa os inimigos que se levantam contra, você sempre será a maioria. O que nós precisamos entender, meu irmão, que a maioria no reino não é e não está relacionada à quantidade de pessoas que estão ao seu lado. A maioria no reino é determinada por quem está do seu lado de dentro. Às vezes tem gente que, eu não consigo porque eu não tenho muita amizade, eu não consigo porque eu não tenho muito relacionamento, eu não consigo porque não tem ninguém que me ajuda, eu não consigo porque ninguém me favorece. Ei, não conta com quem está do lado de fora, que quando você precisa, quem age a teu favor não é a multidão que está para o lado de fora, mas é aquele que você escolheu para deixar morar dentro. O Senhor diz que está à porta e bate, aquele que abrir, ele entrará e será com ele, e o Senhor está esperando entrar dentro da porta, é o teu coração, ele quer habitar, mudar a tua história, e quando ele habita dentro de você, meu irmão, você não precisa da multidão, é a multidão que vai começar a entender que precisam de você, porque você carrega aquilo que eles procuram e o mundo não tem para oferecer, o Evangelho. Mas onde está o nosso coração? O que nós temos buscado? O quanto nós temos reclamado? Escolher Cristo, meu irmão, é escolher o lado que vence todo o tempo. Escolher andar com Cristo é escolher o lado que vence até quando aparentemente está perdendo. Tem gente que vai questionar você, que olha a sua vida, não, você é crente, é trouxa. Está dando tudo errado.
as coisas não acontecem. Aparentemente, aos olhos humanos, não vai estar certo, porque eles não veem a obra do Senhor como nós vemos. A obra do Senhor é como uma planta que começa pela semente lançada. E quem conhece plantas sabe, até você ver a planta, ela cresce primeiro para baixo. Aparentemente parece que não deu nada, aparentemente parece que você vindo para a igreja não está acontecendo nada, aparentemente parece que o evangelho que você está ouvindo não está gerando nada, aparentemente parece que as orações que você fala não estão surtindo efeito, mas é o Senhor trabalhando primeiro para dentro, entrando fortemente no teu coração, criando raízes, porque quando aquilo que Ele plantar nascer, não há vento que vai derrubar, porque a raiz do evangelho está presa em você. Há dois homens diante do mesmo Jesus, mas com pedidos completamente diferentes. E quando a gente começa a falar de pedido, eu queria já aproveitar e pedir para o pessoal lançar aqui o tema da mensagem. Que a partir daqui eu quero que você comece a gravar esse tema da mensagem para que você entenda aquilo que o Senhor espera de nós. E o tema é exatamente esse: o que Jesus espera de nós. O que Ele está esperando de nós? Qual é o posicionamento? O que o Senhor quer ouvir de você? O que o Senhor espera de você? Dois homens diante da mesma Jesus, mas com pedidos completamente diferentes. O primeiro criminoso diz assim: você não é Cristo? Salve a você mesmo e a nós. A lógica dele ali qual era? Se você tem o poder, se você é o cara, como está alguns falando aí, prove, tira nós daqui então. É aquele botando à prova, não estava acreditando nada, nem cria que Jesus era Cristo, que era o Filho de Deus, mas já estou na cruz, vou morrer, o que eu tenho para perder? Se é tu, faz alguma coisa então. E aí nós começamos a ver que nós precisamos trazer isso para a nossa realidade. Quantas vezes a nossa oração e os nossos momentos com o Senhor também se resume a: Senhor, me tira disso. Quantas vezes no momento que o Senhor espera de nós, verdadeiros adoradores que creem nele em espírito e verdade, se pronunciam como aqueles que querem entregar a Ele o coração, crendo que as situações e circunstâncias não têm poder para tirar de você a paz que excede todo entendimento, porque crê num Deus que é maior do que qualquer coisa. Aí você se apresenta com o Senhor dizendo: Senhor, acaba com essa luta. Senhor, se Tu és o meu Deus. Senhor, se Tu és o Deus que está lá nas quarta-feiras. Se Tu és o Deus que está nos domingos. Senhor, se Tu és o Deus que todo mundo fala. Se Tu és o Deus que eu tenho orado esse tempo todo. Senhor, se move. Senhor, muda essa situação. Muitas vezes na nossa vida nos colocamos no Senhor nessa posição, cobrando que Ele faça alguma coisa para provar que a gente está crendo em alguma coisa que é real. Cobramos do Senhor um show de milagre para que a gente não fique desanimado pensando: eu criei todo o tempo, mas não era aquilo que eu imaginava. Porque infelizmente nós buscamos o evangelho que tem que nos alimentar todo dia de milagre em milagre, porque você ficar sabendo que Cristo e por Cristo você vai ter direito de voltar para casa já não basta mais. Porque nós vivemos por hoje. Eu vou para casa, mas até eu ir demora. Eu quero hoje, eu quero milagre hoje, eu quero meu carro hoje, eu quero restaurar meu casamento hoje, eu quero ser promovido hoje, eu quero uma posição hoje importante, eu quero ser alguém reconhecido hoje, eu quero ter 10 mil seguidores hoje, eu quero que quando eu abrir a boca as pessoas me dê valor, eu quero parar de ser rejeitado, eu quero parar de ser enganado, eu quero. O Senhor está dizendo: tudo aquilo que eu podia te dar, eu já te dei na cruz. Você vai voltar para casa e nada pode impedir, senão você mesmo. E não existe nada, meu irmão, errado em a gente pedir para o Senhor livramento das coisas. Essas orações, claro que nós podemos fazer. Eu não estou dizendo para você não pedir essas coisas para o Senhor. Eu só estou dizendo que o problema é que a gente sempre pede com a razão errada. O problema é que a única razão que a gente busca o Senhor é para isso. O problema é quando a única razão pelo qual buscamos o Senhor é aquilo que Ele pode fazer ou de onde Ele pode nos tirar. A gente nunca faz uma oração para o Senhor querendo e agradecendo por aquilo que Ele já fez e por onde Ele já nos tirou.
Nós éramos escravos e condenados, Ele nos tirou de uma prisão eterna e nos colocou numa casa eterna de adoração, porque lá nós estaremos todos os dias, em todos os momentos, adorando o Senhor. Agora observe outro. Ele não pede para descer. Ele não pede que Jesus arranque os pregos. Ele simplesmente diz: Jesus, lembra-te de mim. Aqui está a grande diferença. Um queria que Jesus, e pediu que Jesus, se pudesse, tirar ele dali. O outro reconheceu quem Jesus era. Um queria experimentar o poder de Deus descendo da cruz. O outro reconheceu Cristo mesmo permanecendo nela. Temos dois criminosos ali. Um queria descer, o outro queria subir. Jesus está buscando verdadeiros adoradores, não aqueles que pedem para descer, mas aqueles que querem andar com Ele porque estão querendo subir. Onde é que está o coração? Sabe o que a gente quer? A gente quer descer. Não, pastor, meu Deus, que heresia, nunca pedi para ir para o inferno. Não, o problema não é ir para o inferno. Nós queremos descer, é dos momentos de aflição. Nós queremos descer desse mundo onde tem circunstâncias difíceis. Eu quero descer dos meus problemas, eu quero descer desse meu casamento, eu quero descer desse problema que eu tenho com meus filhos, eu quero descer desses problemas que eu tenho no meu trabalho, eu quero descer desses problemas que eu tenho com o relacionamento, eu quero descer dos problemas que eu estou enfrentando. O Senhor está dizendo: eu não quero ouvir quem quer descer, eu quero ouvir quem quer subir. Aquele homem podia ter dito para o Senhor assim, ele olhou e creu que era o Filho de Deus. Ele podia ter dito assim: Senhor, Tu podes, me tira desse lugar, arranca os pregos. Se Tu tem um propósito para fazer, glória a Deus por isso, mas tira eu reconheço que Tu podes fazer. Ele só disse: Senhor, lembra de mim quando Tu chegar em casa, lembra de mim quando Tu ir para o Teu reino. Era alguém dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu sei que eu mereço, mas se Tu lembrar de mim, já valeu. Se Tu lembrar de mim, já me é um presente. Só de Tu subir e lembrar de mim, eu já vou me sentir amado. Só de Tu lembrar de mim, eu já me sinto acariciado. E nós não somos só lembrados para o Senhor escreveu o Teu nome no livro da vida. E você aí, pedindo para descer: me tira daqui, Senhor, me tira daqui, Senhor. E o Senhor esperando de você alguém como um verdadeiro adorador. Senhor, não importa as circunstâncias que vão aparecer, não importa onde você me colocar, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Meu irmão, a gente tem que entender que nem sempre o maior milagre é descer. Jesus não tirou aquele homem da cruz. Os pregos permaneceram, a dor permaneceu, a sentença terrena permaneceu. Ele morreu naquele mesmo dia. Então alguém podia perguntar assim: tá, e cadê o milagre? O milagre ali estava acontecendo numa dimensão muito maior do que todos ali entendiam. Jesus não mudou a sentença terrena, Ele mudou o destino eterno. Cada situação que a gente passa, meu irmão, difícil, quando a gente se coloca no Senhor, dizendo assim: Senhor, eu não estou entendendo isso que eu estou passando, não. Eu nem queria estar passando isso aqui. Só me dá capacidade, Senhor, para entender o Teu mover. Me dá discernimento, Senhor, para lidar com essa situação, para que quando eu sair desse lugar, as pessoas tenham certeza que não foi eu, mas foi Tu. Senhor, eu não quero fugir desse lugar, não. A minha vontade é fugir, Senhor, mas eu creio que se eu estou aqui, isso aqui é para mostrar para as pessoas que Tu és o Deus do milagre ainda. Então me dê força, Senhor, para continuar até o fim, para que eu não envergonhe o Teu Evangelho, mas seja uma ferramenta poderosa nas Tuas mãos para todos creem. Tu és o Deus que ainda faz milagre. Mas onde está o nosso coração? O Senhor não fez ele descer da cruz, mas Cristo prometeu estar com ele no paraíso. O Senhor entregou para nós, não foi uma promessa, está escrito, está assinado, carimbado com o sangue do Cordeiro que pingou naquela terra, e quando caiu diz que toda a terra estremeceu com o poder de uma gota do sangue de Jesus. E você aí preocupado com os teus problemas?
Paulo ouviu. Lá em 2 Coríntios 12:19 diz assim: a minha graça é suficiente para você. Essa palavra é para todos nós. É o Senhor dizendo: o que tu precisa? Tu não precisa de nada. A minha graça é suficiente para você. A minha graça é suficiente para você acordar todo dia, mesmo não entendendo, mesmo com medo. A minha graça é o suficiente para você sair de casa, fazer o que precisa ser feito e voltar em segurança. A minha graça é o suficiente. O que o Senhor espera de nós? Coragem. A certeza daquele que, onde está, reconhece a presença de Jesus. O Senhor espera de nós alguém que acorde todo dia, meu irmão, lembrando dos problemas e agradecendo: Senhor, eu tenho um monte de problema, mas eu creio que todos eles vão ser ferramentas para mostrar para o povo que ainda não sabe que existe um Deus verdadeiro que faz milagre, e vai acontecer, e já vai acontecer hoje. João 16:33: e no mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso as nossas orações, meu irmão, não podem ser: Senhor, quando eu vou sair daqui? Quando é que eu vou sair desse lugar? A gente também precisa, para aprender a orar, de pedir para o Senhor me dar inteligência e discernimento para vencer as situações. Enquanto eu estiver passando por essas situações, Senhor, que a Tua graça manifeste em mim. Você já pensou que presente? Você passando por uma situação, sendo fiel, se agarrando no Senhor, do nada, do de repente, o Senhor surpreendendo você e a graça dele se manifestando em você. Você já imaginou viver um momento poderoso, que a graça do Senhor se manifesta em você? Porque quando ela se manifesta, meu irmão, o inimigo cega, sai correndo, e todos aqueles que estão ao teu redor reconhecem que tem algo poderoso acontecendo em você. Ah, pois é, mas se não acontecer tá bom, mas que eu tenho que enfrentar o problema, né? Deixa, eu já creio na graça do Senhor, não preciso passar por isso. E o Senhor está esperando o quê? Gente corajosa, gente que sai de casa sabendo que tem um monte gigante de pé, mas sai de casa sabendo que lá teve Davi, hoje o Davi sou eu. Davi tinha umas pedras no bolso, eu tenho um monte. Cada palavra que está no meu coração, que o Espírito traz a lembrança, é uma pedra ponta para ser lançada na testa do inimigo. E ele que se cuide, porque hoje o Senhor me deixou com boa mira. Mas onde é que está o teu coração? A gente perde muito tempo nas nossas orações pedindo para sair. Nós temos que orar dizendo para o Senhor: bota eu dentro, Senhor. Bota eu dentro desse negócio aí. Bota eu dentro desse mover aí. Bota eu dentro dessa movimentação do teu espírito nesse mundo perdido. Bota eu quero participar desse negócio. Eu não quero ser mais espectador, não. Eu quero ser aquele que participa. Eu quero vir para casa contente, sabendo que alguém começou a crer em você, porque viu o teu poder se manifestar em mim. Bota eu dentro desse negócio. Bota eu dentro dessa situação onde tem todo mundo rebeliado, e quando eu chegar lá mesmo, não seja mais eu, Senhor, mas seja o teu Espírito Santo que dá uma palavra que sossegue o ambiente, onde o inimigo sentir a minha presença, sabe que tem que sair, porque eu não cheguei sozinho, eu cheguei com o teu Espírito, e quem está contigo é a maioria sempre. O que o Senhor espera de nós? Alguém que crê que eu com Cristo não tem batalha que eu não vença, porque Ele já está indo na frente. O Senhor espera de nós coragem, menos mimimi, mais coragem. A oração dizendo: Senhor, tem tanta coisa que eu preciso, mas eu não vou nem perder tempo, porque Tu já sabe. Eu creio que aquilo que Tu queres ouvir é aquilo que eu estou pronto para fazer. Eu estou pronto para a batalha. Me dá uma armadura, Senhor. Se não tiver, que faça igual Davi, não precisa dar nada dos outros para mim, só te entrega a Tua palavra, porque a Tua palavra é a espada para eu matar qualquer um que se levantar contra. Mas não sai daqui achando que você vai dando espadada em todo mundo, porque às vezes a gente se levanta daqui todo corajoso e esquece que quem se levanta contra não é homens, é o inimigo. Nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A tua luta não é contra o irmão, é contra o espírito que age nele.
É você saindo de casa, Senhor, me dê discernimento, porque tem muita gente perdida aí que vai se lançar sem saber, como uma arma do inimigo para tentar me afrontar, mas eu vou saber exatamente onde bater, e eu não vou bater naquele, eu vou bater naquele que está usando, e o que está usando é o capeta, mas quando eu chegar, maior é o Deus que está comigo, ele vai ser obrigado a sair. O Senhor disse, vocês vão fazer coisas maiores em meu nome, então quando eu levantar minha mão e orar, e basta uma palavra, Senhor, para que tudo aquilo ali seja desfeito, porque eu creio no nome poderoso de Jesus. Mas tem gente saindo de casa pedindo para descer. A minha mãe usa o ditado que é muito engraçado, mas às vezes é muito útil na vida de crente. A gente sai de casa, Senhor, dizendo, ai que culto, oh, Senhor, me inclui fora dessa, Senhor. Me inclui fora dessa, Senhor. Eu quero estar nessa, Senhor. Me inclui fora dessa. E o Senhor está esperando de alguém que se posicione. O que Ele espera de nós? Alguém que diga, Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer em nós um comportamento daquele que quer subir, mas para subir, meu irmão, a gente tem que caminhar. Só vai para casa caminhando no Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e caminhar com Cristo é subir, e subir é cansativo, tem luta, tem forja, tem necessidade, tem momentos que tu para, tem momentos que tu ajoelha no chão, mas você não pode parar de subir, é mais cansativo porque você está indo para casa, e a casa é no alto, mas se você for firme e fiel, você vai chegar em nome de Jesus. Mas você tem que fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. Jesus não precisava descer para provar quem era. Você não é Jesus, você não é Cristo, então salva você e a nós. Era aquele homem pedindo para que o Senhor provasse, e ele não entendeu que a maior autoridade do Senhor naquele momento não era de descer, era bem ao contrário, era permanecer naquele lugar. O Senhor, claro que tinha poder para descer, mas o que ele fez? Ele tinha uma obra para terminar. Se Jesus descesse ali, meu irmão, ele ia impressionar muita gente, mas permanecendo, ele estava salvando muita gente, inclusive eu e você. Se tem uma coisa que o Senhor não quer, é performance. Ele podia ter descido ali e o negócio ia acontecer e o pessoal, ele é mesmo Cristo. Ele não estava preocupado com isso. Ele sabia que ele ia lá, não ia acreditar, ia o crucificar, ia morrer, mas ele estava pronto para fazer, porque ele sabia que era ressuscitando que ele ia salvar eu e você. Tem gente aqui esperando performance, e o Senhor está dizendo, permaneça. O Senhor espera de nós um sentimento de permanência. Está difícil? Permaneça. Está com vontade de ir embora? Permaneça. Está dolorido ficar sentado na cadeira? Pastor, não para de falar mais? Permaneça. A vontade era não ter vindo? Permaneça. A vontade não é trabalhar amanhã porque o patrão é um perturbado? Permaneça lá. Se o Senhor abriu aquela porta de emprego é porque você vai fazer um milagre naquele lugar. O teu casamento está ruim? Permaneça. Os teus filhos estão difíceis? Permaneça. Permaneça o quê? Orando, intercedendo, porque maior é o Deus que está em você. Permaneça. Igual semana passada quando eu preguei, que eu dizia assim, até que, insista, até que, permaneça, até que. O que o Senhor está querendo de nós? Em 2 semanas falando, Ele quer de nós constância. É gente que vem para o culto, sai daqui achando que é uma reunião motivacional, como se fosse um coach. Sai daqui, meu Deus do céu, Jesus do céu, se abriu Araciba, Labaninian, se me queres, não me deixa. Sai daqui, passa pelo portão da igreja, a vida, azar, Deus, não tem dinheiro para comer um lanche, vou para casa para comer aquele resto do almoço, não tem dinheiro para coca, meu chuveiro quebrou a resistência, E o Senhor está dizendo, pode faltar água, pode faltar luz, mas não vai faltar na minha vida a tua palavra, e tu és a luz para os meus pés, então não há nada que vai me impedir de adorar o teu Deus, porque Ele é fiel na tua vida. Mas onde está o teu coração? O Senhor espera de nós alguém que se agarre naquele que é a nossa fonte de todas as coisas. Tudo pode faltar, mas a presença do Senhor não falta. E às vezes o Senhor deixa a escassez rodear a tua casa para saber onde está o teu coração. Senhor, se tu és o Deus, me livra. Senhor, estás aí no céu, na tua correria, lembra de mim.
E aí quando ele crê que você está falando aquilo de coração, é quando você vê, meu irmão, a tua prosperidade começa a acontecer, porque ele sabe que teu coração não estava nas circunstâncias, mas crendo em todo o tempo, Senhor, não está do jeito que eu queria, mas se tu lembrar de mim, a situação muda, a circunstância muda, então a hora que puder, lembra de mim, mas permaneça. O Senhor espera de nós um comportamento diferente. Aquele homem só pediu para ser lembrado, e Jesus prometeu a sua presença. Em verdade lhe digo, hoje você estará comigo no paraíso. O criminoso pediu, lembra de mim? Jesus respondeu, você estará comigo. Ele pediu somente uma memória do Senhor sobre ele. Jesus ofereceu uma presença. Ele só pensava no futuro, quando estiveres no teu reino. Jesus responde, hoje. O Senhor é o Deus do hoje. Por que não acontece? O Senhor do hoje age no teu coração, não nas coisas que você quer. Primeiro você busca o reino dos céus e a sua justiça, o resto o Senhor acrescenta. A agenda do Senhor, Ele dá prioridade para você e não para suas coisas. É isso que a gente não entende. O Senhor não deu, não aprovou o meu crédito para comprar o meu carro. Aquele negócio que eu queria fazer não deu certo. Meu candidato não ganhou. Não deu certo nada que eu queria. O Senhor não me ama. Não. O compromisso do Senhor é com você. Tudo aquilo que você busca e tudo aquilo que você quer, o Senhor faz na sequência, sem pressa, porque a pressa do Senhor é ganhar o teu coração, e quando Ele ganha o teu coração e você entende que Ele é o teu Deus, as coisas o Senhor vai acrescentando no tempo dEle, para que você saiba aproveitar cada coisa no seu tempo. O Senhor, Deus, criou os céus e a terra em 6 dias, para mostrar que cada coisa tem o seu processo e cada dia o Senhor dá o seu valor. Então para cada dia o Senhor vai construir uma coisa diferente em você, mas há um processo. Mas se tem uma coisa que o Senhor quer fazer hoje, é mudar o teu coração. Não é amanhã, o Senhor quer fazer hoje. O Senhor quer entregar para você uma mesa de relacionamento hoje. Talvez aquilo que você busque materialmente não venha hoje, talvez um milagre que você queira não venha hoje, mas o Senhor quer te atender em casa hoje. O que o Senhor espera de nós? Uma decisão de recebê-lo hoje. O que o Senhor espera de nós é uma entrega verdadeira. Naquele dia havia 3 cruzes. Em uma, um homem queria apenas escapar da situação. Na outra, o homem reconheceu a sua culpa e reconheceu o rei que estava do seu lado. No centro estava Jesus, o único inocente, o único que poderia descer com autoridade própria para sair daquele lugar, mas ele, justamente com o poder que tinha, permaneceu para que todos os pecadores pudessem retornar para Jesus, retornasse para Deus, tivesse acesso de novo à casa. E talvez a gente esteja no meio de muita gente que chegou aqui pensando exatamente assim: Senhor, me tira disso. Continua orando, continua crendo, continua pedindo um milagre, mas não permite que a sua fé dependa exclusivamente só do Senhor. Acaba buscando outros caminhos. O que o Senhor espera de nós é uma entrega verdadeira. É você entender que eu passei por tudo aquilo, mas Cristo esteve sempre comigo. O Senhor não quer de você hoje uma pergunta dizendo: Senhor, quando a luta vai acabar? Quando isso tudo vai terminar? O Senhor quer de você uma afirmação: eu pertenço a Cristo. O Senhor espera de você um coração constante, daquele que crê em Cristo Jesus, onde as coisas velhas se passam, tudo fica para trás e tudo se faz novo. Vivemos um looping de repetição todos os dias, a gente está sempre em déjà vu.
Ai, parece que eu já passei por esse problema. Ai, parece que eu já passei por isso. Ai, parece que eu já passei por essa necessidade. Passa sempre pelos mesmos problemas, porque quando passa por os problemas não permanece fiel ao Senhor, crendo que tudo aquilo é para te ensinar, porque quando o novo problema vir, você já sabe como resolver, mas prefere ficar na cruz reclamando: Senhor, se Tu és o Deus, resolve isso aqui, em vez de dizer: Senhor, eu vou continuar, eu estou aqui porque eu estou culpado mesmo, eu fiz errado mesmo, mas a hora que tiver um tempinho, lembra de mim. E o Senhor vai dizer: lembrar? Eu estou disponível para você já, hoje. Eu quero habitar na tua vida hoje. Eu quero mudar a tua história hoje. Eu quero lançar sobre você um bom perfume hoje. Eu quero que você creia que o meu Espírito Santo já foi entregue em você e quer agir em você a partir de hoje. Então, se você crê que a tua vida pode mudar hoje, fique de pé, nós vamos orar. A gente não pode permitir que as cruzes que a gente enfrenta na vida, as situações, se tornem o nosso destino final. Aquele homem, aquele dia não desceu, mas pela graça do Senhor ele subiu. O Senhor quer que a gente entenda que há oportunidade de a gente mudar de vida, mudar as nossas expectativas, o nosso olhar, o nosso coração, hoje. Até meia-noite, ainda é hoje. Deixamos para amanhã aquilo que o Senhor espera que a gente faça hoje. E talvez hoje o que o Senhor espera de nós é uma entrega, uma renúncia. É dizer: Senhor, eu creio que em Ti as coisas velhas se passam. Eu estou carregando coisa antiga, não quero mais, Senhor, eu quero deixar para trás. E para deixar para trás, para deixar as coisas para trás, meu irmão, às vezes tu tem que fazer isso aqui, ó, dar um passo para frente. E se você crê que há algo em você que você precisa deixar para trás, o Senhor espera de você hoje um passo de fé. E se você quer dar esse passo de fé e estar conosco essa noite orando, eu convido você a dar o passo de fé. Vem aqui na frente, onde você diz: Senhor, eu não quero mais isso não. Sabe o que eu não quero? Não, às vezes não tem nada a ver relacionado com o pecado não, meu irmão. Às vezes a gente tem que deixar para trás as preocupações pelos problemas, que quando a gente entrega a nossa vida para o Senhor, os nossos problemas estão com Ele, Ele resolve. E Ele resolve como? Dando a nós discernimento, dando para nós direção, dando para nós ideias que Ele nunca deu para ninguém, mas Ele faz a partir daquele que diz assim: Senhor, eu não quero mais ver no passado, eu dou um passo à frente, o meu passo de fé, eu quero que as coisas velhas fiquem para trás e tudo se faz novo. A palavra do Senhor é promessa. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu na sua vida, Ele vai fazer. Então que nesse momento nós começamos agora a entregar o nosso coração, que o Senhor espera de nós uma entrega, uma constância, uma fé. Faça para o Senhor hoje aquilo que você talvez nunca fez, uma oração verdadeira, uma entrega, dizendo assim: Senhor, eu queria mesmo era sair dessa cruz, mas eu creio que ela tem um propósito. Faz, Senhor, conforme a tua vontade. O Senhor espera de nós um coração como Cristo. Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas se for da tua vontade, que eu permaneça. Mas me dê discernimento para lidar com as situações, e que em toda a situação as pessoas possam crer ao ver aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou vencendo, que não é obra minha, é obra tua.